Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, e eu convido você nesse momento a vir conhecer tudo que está preparado para estudarmos. Vem comigo então. A nossa aula de número 4 tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas envolvendo funções logarítmicas e variação de grandezas com detalhamento em funções logarítmicas e matemática financeira. Então, agora eu oriento você a se desligar de tudo que possa tirar a sua atenção, organize o seu material para as devidas anotações e vem então para a nossa aula. CMA News pergunta a você, você sabe o que é logaritmo? Em qual momento da sua vida você usa logaritmo? Se eu pudesse ouvir as respostas, com certeza ia surgir aqui milhões de não, nunca usei, não sei o que é, mas eu peço permissão para lhe decepcionar e dizer que você usa sim. Você usa absurdamente logaritmo e ainda mais nesses últimos anos. Quer ver? Do seu lado, então, você pode estar assistindo através do celular. E você só consegue aí acessar a internet devido à qualidade de sinal do seu dispositivo móvel. E essa qualidade de sinal do seu celular, do seu dispositivo móvel, é regido por uma escala logarítmica. Você não sabia, não é? Pois é, sem perceber, sem saber, você usa logaritmo aí diariamente e com uma frequência que você nem imagina. Então, a partir de agora, você já sabe, uso de logaritmo na sua vida é constante aí no grande amigo da atualidade, que é o celular. Mas a aplicação de logaritmos não para por aqui, não se restringe somente ali ao uso de celular. Há também uma situação aí que ocorre em muitos locais do mundo, não é? E que o Brasil não é frequente, mas que não está isento, que é a ocorrência de terremotos. E você pode pensar assim, mas Brasil, vai ocorrer terremotos? Sim, ocorre. Quer ver? De olho na tela, acompanhe aí a notícia que aconteceu ainda esse ano, não é? Que mostra a aplicação aí de logaritmos no estudo de abalos sísmicos. A região norte, não é? Aí no início desse ano registrou no sábado, dia 20, o maior tremor de terra da história do Brasil. Com 6,6 graus na escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu às 18h31 no horário de Brasília e 16h31 no horário local. E você talvez se pergunte, o que tem a ver logaritmo com terremoto aí, com abalos sísmicos? Tem muita coisa a ver. Sabe por quê? Ainda de olho na tela, o que acontece? A escala Richter foi desenvolvida em 1935 por dois grandes sismólogos, Charles Francis Richter e Bruno Gutenberg. Qual foi a contribuição deles, não é? Ali na Califórnia, estudando ali compassivamente, pausadamente, com toda a atenção ali os abalos, eles deixaram aí, ainda hoje, não é, para todo mundo, a contribuição aí para estar entendendo os terremotos aí, o seu grau, para evitar danos maiores. Por quê? Essa escala representa a energia sísmica, que é liberada ali durante, não é, o seu processo durante o terremoto e se baseia em registros sismográficos, ok? E à medida aí que o terremoto tem uma escala maior, é preciso ter muita atenção porque a cada variação significa um aumento 10 vezes maior que a anterior. Um exemplo é, se você, se tiver no mundo aí um terremoto de magnitude 4, ele é 100 vezes maior que um terremoto de magnitude 2. Ué, mas como assim? 2, 3, 4. De 2 para 3 aumenta 10
e de 3 para 4 aumenta 10. Então, 10 vezes 10 será 100. Então, a importância dessa escala aí no monitoramento para que não haja consequências tão graves. Mas para se entender ali terremotos, já há uma fórmula pronta e acabada que calcula a sua magnitude. De olho na tela, acompanhe a leitura. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada aí pela fórmula magnitude é igual a 2/3 que multiplica log, não é, abre parêntese, de E, dividido aí por E0, onde o E é a energia em quilowatt-hora liberada ali pelo terremoto durante o seu processo e o E0 é uma constante real positiva. Pois é, para você ver aí que a matemática é uma ferramenta muito útil, super importante no nosso dia a dia, não é? E que vale muito a pena caminhar junto. Olha só, logaritmo a favor aí da ciência para evitar que terremotos, né? Aí as consequências sejam tão grandes que possa se prevenir, que possa aí avisar para a devida evacuação do local. Mas avançando aí na aplicação de logaritmos no nosso dia a dia, chegamos aí em logaritmo e matemática financeira tão importante, principalmente na época de investimento aí do nosso dinheiro. Então, acompanhando a leitura, na matemática financeira, o logaritmo tem grande utilidade no que se refere ao cálculo do tempo que um capital deve ser aplicado sob regime de juros compostos para que seja gerado um respectivo montante. Então, galera do Sorriso Bonito, vamos fazer novamente a leitura e destacando aí, não é, como o logaritmo vai ser aplicado ali em matemática financeira. Então, vamos lá. Na matemática financeira, o logaritmo tem grande utilidade quando se referir, quando tiver que se calcular ali o tempo que um capital deve ser aplicado, ok? Aplicado sobre qual regime? Sobre o regime de juros compostos. Então, preste atenção, não é? Matemática financeira, quando você está trabalhando com juros compostos, o que acontece? Se não for para determinar o tempo, você usa a fórmula conhecida, não é? Ali montante, capital, multiplicado ali pelo parêntese, onde vai ser 1 mais a taxa, e esse parêntese elevado ao tempo. Mas caso a questão peça para você determinar qual tempo ali o seu dinheiro vai ficar investido, não é, sob juros compostos, é interessante, é vital, ok? E é correto que você aplique quem? Logaritmos para que você possa vir determinar. Para isso ficar melhor trabalhado, para você fixar melhor, para você entender, vamos a um exemplo onde você vai visualizar a devida aplicação. De olho na tela, olha aí o nosso exemplo 1 que nos diz o seguinte: durante quanto tempo um capital de R$2.000 deve ser aplicado a juros compostos e a taxa de 1,5% ao mês, lembrando que a M aí é ao mês, para gerar um montante de R$ 2.236,28. Então, vamos ler de novo, ok? Se habitue a ler mais de uma vez o enunciado para que você possa entender o que é que a questão está pedindo, para que você faça também a devida, né, a correta aplicação. Então, vamos lá. Durante quanto tempo um capital de R$2.000 aí, não é, o dinheiro inicial, deve ser aplicado? Olha, ele quer saber o tempo, então aí você já vai fazer o uso de quem? De logaritmos. Deve ser aplicado a juros compostos e a taxa de 1,5% ao mês para gerar um montante de R$ 2.236,28. Então, já que nós estamos aí procurando o tempo, certo? Aqui ele vai ser denotado por qual letra? Pela letra N, tudo bem? Então, N aí é o nosso prazo procurado. Agora nós vamos fazer uso de quem? Nós vamos fazer uso da fórmula dos juros compostos e que vale muito a pena a gente estar relembrando aí até para aplicar em outras situações. A fórmula dos juros compostos é montante é igual ao capital inicial multiplicado por 1, que já faz parte da fórmula, mais a taxa elevada
esse parêntese aí elevado ao tempo, certo? Mas aqui, quando nós já vamos substituir os valores, como você percebe aqui, ó, o montante, quem é o montante? Vai ser o valor resgatado ao final daquele tempo que foi aplicado. Então, o nosso montante aqui é de R$ 2.236,28. Então, o montante é igual ao valor inicial, o dinheiro inicial, o capital ali inicial, que foi de 2.000, multiplicado por 1, mais a taxa elevado a N. E talvez você esteja se perguntando, de onde surgiu este número aqui, sendo que não aparece em nenhum momento aí o 1,015. Lembre que quando está aí, quando nós estamos trabalhando com juros compostos, esse I é a taxa. E como você pode perceber, a taxa ela é sempre dada em porcentagem, mas quando substituída aqui na fórmula, ela deve ser transformada em quem? Em número decimal. O que é um número decimal? Recapitulando aí com vocês. Número decimal é aquele número que tem vírgula e que após a vírgula aparece pelo menos um número diferente de zero. Então, antes de nós fazermos aí esse cálculo, vamos aqui rapidinho transformar esta porcentagem para número decimal. 1,5% é o mesmo que 1,5 dividido por 100. Dividir por 100 aí significa que não é haverá aí dois números após a vírgula e você vai me dizer, mas já há um número ali, já há o 5, mas nós vamos mexer. Então aqui você vai escrever 1,5 e agora nós vamos utilizar esses dois zeros que aparecem bem aqui no denominador. Dois zeros no denominador nos indicam que a vírgula irá andar 2 casas para a esquerda, 2 casas para a frente. Então, a vírgula vai se locomover aqui, tá? Nesta direção. Então, se são 2 casas, a primeira e a segunda. Aí você já coloca a vírgula. Ah, professora, mas ficou aqui, ó, sem número. Você vai completar com zeros. Da feita que você completa com zero e da feita que essa vírgula aí se move, vai surgir então um número decimal, que será 0,015. É justamente este valor aqui que foi adicionado a quem? A 1. A 1 que faz parte da fórmula. Então, vai ser adicionado a 1 e quando se trabalha com adição de números decimais, esteja atento, vírgula embaixo de vírgula. A vírgula aqui vai ficar após o 1. E perceba que aqui, ó, as 3 casas decimais estão vazias. O que é que você vai fazer? Você vai completar com 0 para poder fazer a adição. Então, nós vamos ter aqui o resultado, que é justamente o valor que aparece dentro do parêntese. Tudo bem? Então, por aí, voltando então aqui, já vimos, não é a transformação, e este parêntese está elevado a N, certo? E o que acontece? De repente, de todo esse cálculo que apareceu aqui, surge um número que você não sabe, né? Como apareceu? Da onde surgiu? De onde veio? Mas calma, nós vamos organizar esta primeira linha aqui do nosso cálculo. Perceba que 2.000 está sendo multiplicado por esse parêntese. Mas nós queremos isolar, nós queremos deixar ali o parêntese sozinho, porque nós temos aí um desafio, nós temos uma missão. Qual é a missão? Determinar o tempo. E o tempo aqui na nossa questão é representado pela letra N. Então, nós vamos isolar aí quem possui a variável, a incógnita. Tudo bem? Da onde vem este valor? Este valor nada mais é do que a divisão entre esses dois valores bem aqui. Lembra do que eu falei para vocês? Se o 2.000 está sendo multiplicado, ele vai passar para o outro lado, dividindo quem já está lá. Quem já estava lá? R$ 2.236,28. Então, ele vai passar dividindo, porque nós isolamos aqui o valor, não é o parêntese que contém a incógnita. E o resultado desta divisão é este valor que aparece aqui. Mas aí você vai ficar também agora com uma pergunta, não é? Deve estar se perguntando e me fazendo a pergunta: como resolver esta igualdade?
Tudo bem. Esta igualdade se chama equação exponencial. Como resolver? Eu vou resolver então que nem uma equação do primeiro grau? Não, meus queridos, não irá se resolver que nem uma equação do primeiro grau. Sabe por quê? Se fosse ser resolvido que nem uma equação do primeiro grau, este n não seria expoente. Este n estaria multiplicando aqui por este número. Aí seria fácil. Era só pegar o número que está sendo multiplicado e passar para o outro lado, dividindo. Só que a gente percebe que ele não está sendo multiplicado. Ele está ali, ó, como expoente. Então, nós vamos ter que trabalhar agora com a operação inversa aí da equação exponencial, do exponencial, que é quem? O logaritmo. Quando nós, estivermos aí diante de uma equação exponencial e tivermos que resolver, qual é a orientação que se dá? Que se calcule o logaritmo decimal de ambos os membros, de ambos os lados. Por que de ambos os lados? Perceba que nós estamos em uma igualdade. A igualdade tem que ser mantido equilíbrio. O que é feito para um tem que ser feito para outro, que nem casa, né, com o irmão. O que é feito para um filho ali para manter a paz, a lógica é que também seja feito para o outro. Então, nós vamos calcular aí o logaritmo decimal dos dois lados. Chega lá, log, não é? E log do outro lado, só relembrando, só trazendo aí a memória dos senhores que antes de nós chegarmos aqui nessa igualdade, onde foi aplicado o logaritmo decimal, nós tínhamos aqui uma equação exponencial que era a seguinte, era esta aqui, e que nós não conseguimos resolver direto, não é? Porque não tem como deixar ali o n sozinho, porque ele é expoente. Então, se aplicou ali uma operação inversa, que é o logaritmo decimal, tudo bem? Só que bem aqui, o que é que nós percebemos? Nós percebemos aí uma propriedade dos logaritmos. Nós temos o logaritmo de uma potenciação. E o que é que a propriedade nos diz? Que este expoente, ele vai passar multiplicando, ele vai passar aqui para frente do log. Nem o número vai mudar, o log não vai sair, o movimento que vai ser feito aí é só do n. Ele vai passar multiplicando o log. E lá do outro lado não há a presença de nenhuma propriedade. Então, vamos repetir. Tudo bem? Agora sim. Agora nós temos como isolar aí o n, não é? E trabalhar com aquela ideia de, se eu quero descobrir o valor do n, eu vou deixar ele lá sozinho em um dos membros e quem está multiplicando por ele, que é este log aqui, vai passar para o outro lado, dividindo. E o interessante é que quando nós estamos trabalhando o cálculo de logaritmo, como a gente vê aqui, há um recurso que nos ajuda muito a calcular esta situação, que é quem? A calculadora, não é? Algo que está aí tão à mão para a gente dentro dos nossos celulares. Quem tem acesso ao tablet, tudo bem? Então você pode usar, porque é impossível você saber de cabeça este valor e este valor. Então, na sua calculadora, aí no seu celular, quando você acessar, geralmente, não é? Na maior parte aí dos modelos, quando você vai ali na calculadora, que você passa para a calculadora científica, vai aparecer aí a tecla log e o parêntese. Quando você digitar aí os números, vai aparecer aqui dentro do parêntese e você vai ter ali o resultado. Mas se você estiver usando, não é, um outro recurso como o tablet ou então o seu celular aí for de um outro sistema, vai aparecer de uma outra maneira, tudo bem? Então, isso é o que nós vamos ver agora. Então, para um sistema diferente, eu quero calcular, voltando aqui, eu quero calcular o log deste número. Então, eu vou lá e vou digitar um número, aqui, 8140, e vou, ó, aqui selecionar a tecla log aí na nossa calculadora. O resultado aqui é de
0,48, 84,96 e nós utilizamos aqui até esta casa decimal. Mais um pouco de prática aí na nossa calculadora, vamos calcular o log agora que se encontra aqui no nosso denominador. Qual é o processo? Digite aí o número calmamente para não errar nenhum, tá? E acesse ali e utilize a tecla log de 10, log decimal. Perceba que aí é 2 logs, não é à esquerda ao log natural, que não está sendo usado aqui. O que está sendo usado aqui é o logaritmo decimal, como você visualiza aí na minha calculadora, é o logaritmo, ó, que aparece nesse formato. Então, já calculamos e o valor bate, ó, exatamente como está aí na minha calculadora. Tudo bem? Então, agora, determinando aí o valor de N para nós finalizarmos a questão, se realizarmos aqui a divisão entre esses dois números decimais, chegamos aí a um valor de 7,5. Então, durante qual tempo aquele capital de 2.000 deve ficar aplicado? Não é para gerar aquele montante, deve ser aplicado aí por 7 meses e meio. Mais ainda, tá? Para fixar melhor esse conteúdo, vamos a mais um exemplo. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado a juros compostos, a taxa de 5% ao trimestre para que quadruplique seu valor, ou seja, o valor inicial aí vai ser multiplicado por 4. Lembre, perceba que nesse segundo exemplo também ele quer que se determine N ali dentro de quem? Da fórmula dos juros compostos. Retirando então os dados do enunciado, o que é que nós temos? O montante, o valor final foi quadruplicado, 4C. O capital inicial foi chamado de C, porque voltando, você percebe que ele não colocou nenhum valor, então vamos representar por C. O tempo é chamado de N, sob qual taxa? 5% ao trimestre. Então, usando agora aí a fórmula de juros compostos, o montante, o valor final, 4C, valor inicial, 1 mais a taxa, você lembra qual era? A taxa era de 5%, transformando para número decimal, elevado a N, onde este N, quem é? O tempo, aí é incógnita, né? O valor desconhecido. Então, o que aconteceu? Era 4C e de repente ficou 4. E este C daqui sumiu. O que aconteceu? Ele não está sendo multiplicado pelo parêntese, então ele vai passar para o outro lado, dividindo quem já está lá. Quem estava lá? 4C. Então, você pode eliminar tranquilamente, restando só o 4. Então, 4 é igual a este parêntese elevado a N. De novo, eu chamo a atenção dos senhores para uma equação exponencial, ok? Que não dá para isolar o N e resolver. Nós vamos ter que lançar mão de quem? Nós vamos lançar mão aqui do logaritmo decimal e não tem segredo. Ok? Você percebe que desta linha para a próxima é só adicionar quem ali? O log. E lembre que é o log decimal. Então, o log de 4 vai ser igual ao log deste parêntese. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, propriedade dos logaritmos. Logaritmo de uma potência, o expoente, vai passar para frente multiplicando. Ninguém vai mudar de valor. Então, chegamos aqui, fica fácil descobrir o valor do N. Vamos isolar, vamos deixar ele sozinho. Quem está multiplicando por ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, log de 4 vai ser dividido por log de 1,05. Calculando o valor do log de 4, foi achado aqui, não é? Calculando o valor aqui do log no denominador, também foi achado, onde se chega à conclusão que o tempo que ele tem que ficar aí aplicado para que se tenha aí, não é, quadruplique o valor inicial é de 28,41 trimestres. Mas ainda temos aí um exemplo para você
fixar melhor, não é? Até para se habituar para usar também no dia a dia. Uma pessoa aplicou a importância de R$ 500 em uma instituição bancária que paga juros mensais de 3,5%. Em qual regime? Juros compostos. Quanto tempo? Ligue o alerta. Tempo, juros compostos, vai entrar logaritmo. Quanto tempo após a aplicação o montante será de 3.500? 3.500 vai ser o seu montante, o seu valor final, e 500 é ali o seu valor inicial. Desenvolvendo então aqui os cálculos, nós temos a fórmula para o cálculo dos juros compostos é esta aqui, onde nós vamos trabalhar com quem? Nós vamos trabalhar aí com a substituição e aqui as informações que eu já dei para os senhores lá no enunciado. Desenvolvendo o cálculo, não é? Montante é igual ao capital, multiplicado aqui pelo nosso parêntese, elevado ao tempo. 500 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, igual a 1,035 elevado a t, ligue aqui o alerta, é uma equação exponencial, você tem aí uma igualdade onde a letra, a variável, a incógnita está lá no expoente. Você não vai poder aí isolar para resolver, ok? O que é que nós vamos aplicar? Nós vamos aplicar logaritmo, log decimal. Mas antes de aplicarmos aí o log decimal, nós vamos fazer esta divisão. 3.500 dividido para 500 dá 7. Então, vamos ficar aqui com esta igualdade, que no primeiro momento não tem como ser resolvida. Para ser resolvida, vamos aplicar quem? Log. Aplicando o log dos dois lados, chama atenção mais uma vez, ninguém mudou. Você só vai chegar e vai adicionar log, que vai permitir que os cálculos sejam feitos. Vai possibilitar que você descubra um valor aqui, faça a substituição para que se determine o valor final do tempo. Propriedade aqui do logaritmo, né? Logaritmo de uma hipotência. O expoente vai passar para frente, ninguém vai mudar de valor, e o outro lado aí vai se repetir, e novamente fica aí a dica para que você use a calculadora científica para calcular o log. Fazendo o cálculo do log, chegamos a esse resultado, então t multiplicado por ele é igual a este valor que é o log de 7. Preste atenção agora que nós temos aqui um algo que nós podemos chamar de equação do primeiro grau, tudo bem? Isolamos o t, quem estava sendo multiplicado por ele vai passar para o outro lado, dividindo, tudo bem? Então, fazendo a divisão, chegamos aí que o t é igual a 56,7, o montante de 3.500, então, só vai ser originado, só vai render tudo isso, né? Após 56 meses de aplicação. Mas já que nós estamos falando aí de logaritmo, de função logarítmica, de equação logarítmica, vamos aqui observar como é que se comporta o gráfico de uma função logarítmica, tudo bem? Nós vamos representar a função logarítmica, vamos chamá-la de f de x igual a log de x, e como nós vamos analisar gráfico, nós precisamos de alguns pontos aí para ver como ele se comporta. Então, como o nosso logaritmo aqui é decimal, é de base 10, nós escolhemos ali valores que são potências de 10, tudo bem? Pegando esses pontos aí e aplicando na função, nós teremos o primeiro valor escolhido para x, substituído aqui na função e calculado, ok? Qual vai ser o resultado encontrado? Menos 3, porque aqui nós vamos ficar com log de 10 para ser, ó, determinado. O que acontece? Como se resolve? Isto vai dar um resultado. Então, 10 elevado a x vai ter como resultado este número decimal. Para nós podermos resolver esta igualdade, nós temos que igualar a base. Este número decimal aqui nada mais é do que 10 elevado a menos 3. Bases igualadas, você pode eliminar e o seu x vai ser igual a menos 3. Então, foi este raciocínio utilizado para cada valor de x,
para que se chegasse aí ao valor de y na função. Então, para o valor de x aqui, o valor do y vai ser esse. Valor de x, valor de y, valor de x, valor de y. E como você percebe aqui no nosso gráfico, foi devidamente marcado. E agora, unindo os pontos, o que é que a gente percebe aí? Nós percebemos algumas particularidades aí no nosso gráfico, que está representado na linha vermelha, e a primeira particularidade, eu já chamo a atenção dos senhores aqui, o gráfico nunca vai encostar no eixo Y. Perceba que ele está bem próximo. Agora, encostar, sobrepor, nunca vai. O gráfico também sempre vai ali cortar o eixo X no ponto 1 e 0. E são essas observações que nós temos aqui relacionados. O gráfico da função logarítmica passa sempre pelo ponto 1 e 0, nunca vai tocar o eixo Y, nunca vai sobrepor e não ocupa ponto dos quadrantes 2 e 3, tudo bem? O que é quadrante, então? Quando se traça aí o eixo cartesiano, o que é que a gente percebe? Surgem espaços. E nós vamos considerar aqui o sentido anti-horário. Primeiro, quadrante, que aqui eu vou chamar de quadrante 1. Segundo, quadrante. Terceiro, quadrante. E quarto e último, quadrante. Então, aí a observação B diz que o gráfico nunca vai ocupar o segundo e terceiro quadrante. Quando A for maior que 1, a função logarítmica é crescente. Quando A for maior que 0 e menor que 1, a nossa função logarítmica é o quê? Decrescente. Então, são informações importantes para que você possa estar entendendo aí o comportamento da função logarítmica quando se tratar de gráficos, tudo bem? Algo a mais aí, não é que foi além da aplicação aí de logaritmos no nosso dia a dia e que vale muito a pena tomar conhecimento. Então, queridos, muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro. Thank you.